Ainda faltam umas horas. Vamos, Charlie. Você sabe onde quer ir. Olá, Theodora Starling. Você precisa de uma nova timão de tinta, Starling. Oi, ela. Eu me lembro de mostrar esses armários ao Joy. Eu também te amo, pai. Já faz um tempo. Carlton, Jessica e Joy. Charlie! Você sabia que a Jessica mora em Nova York? Eu estava contando ao John e ao Carlton sobre a minha vida de glamour. 8 milhões de pessoas moram em Nova York. Isso não chega a ser uma conquista. Bom, eu nunca fui pra lugar nenhum, juro pra vocês. Quando eu fizer 18, eu vou cair fora daqui. Legal, né? Enfim, eu reservei um quarto pra gente no hotel, na beira da estrada. Os garotos vão ficar com o Carlton. Tá bom. Ei, alguém sabe o que vai acontecer amanhã? Como não teria ficado? Seu corpo nunca foi encontrado. Como não poderiam ter guardado em segredo a esperança de que um dia ele voltaria para casa? Ainda que soubessem o quão impossível isso seria, como poderiam abandonar o único lugar que Michael chamou de lar? Talvez seja isso que essa bolsa realmente é. Uma admissão que ele nunca mais voltará para casa. Johnny, você ainda escreve? Lembro que você se declarou um autor quando a gente ainda tinha uns 6 anos. Na verdade, eu agora faço a letra virada para o lado certo. Mas sim, ainda escrevo sim. Curtas, no geral. Ei, Carlton. O que aconteceu na Freddy's, afinal? Tudo bem, Carlton. Eu quero saber. Construíram alguma coisa no lugar. Eu não sei dizer o que é. Tá bem afastado da estrada pra ver. O lugar tá bloqueado há anos. Eu nem sei dizer se a Freddy's ainda tá lá. Então ainda poderia estar? Vou sair lá fora um pouco. Ei, garota! Você sabia que em algum momento o assunto surgiria. Você sabia que teria que falar sobre isso. Charlie, você esqueceu a sua jaqueta. Obrigada. Ainda não aprendi a pensar antes de falar. Desculpa. Tudo bem. Eu só... sei que parece besteira, mas eu nunca penso sobre aquilo. Não me permito pensar. Ninguém sabe sobre o que aconteceu, exceto a minha tia, e nós nunca falamos a respeito. Então eu venho pra cá e de repente está por toda parte. Fiquei surpresa, só isso. Ei, você lembra daquela vez na Fred, quando o carrossel travou? E a Marla teve que ficar cavalgando até os pais dela tirarem ela de lá. Aham. Ela ficou com o rosto todo vermelho, chorando que nem um bebê. Ela vomitou o lugar todo. Que nojo, eu nunca mais subi naquilo. Não depois disso. Qual é, Jéssica? Eles limpavam. Eu tenho certeza que as crianças estavam sempre vomitando por todo lugar. As placas de piso molhado não são à toa, né, Charlie? Ei, eu nunca vomitei. A gente passava tanto tempo lá, privilégios de conhecer a filha do dono. Não dava pra escolher quem era o meu pai. Quer dizer, como a sua infância poderia ser melhor do que passando o dia todo na Fred fazer pizza? Eu amava tanto aqueles bichinhos. Como é que é o jeito certo de se referir a eles? Animais? Mascotes? Robôs? Lembro que eu costumava falar com Bonnie. Ficava reclamando dos meus pais pra ele. Terapia animatrônica, recomendada por 6 a cada 7 malucos. Cala a boca, Kaito. Eu sabia que ele não era real. Só gostava de falar com ele. Eu gostava mais do Freddy. Ele sempre foi o mais fácil de se identificar. Sabem, tem muita coisa da minha infância que eu não consigo lembrar. Muita mesmo. Mas se eu fechar os olhos, eu consigo enxergar cada mínimo detalhe daquele lugar. Às vezes eu sinto que me lembro de cada metro quadrado daquele lugar. Como Carlton. Mas às vezes vem tudo fragmentado. Eu me lembro de desenhar nos jogos americanos. De comer aquelas pizzas engorduradas. De escrever besteiras na parede. E de abraçar o Fred. Seu pelo amarelo ficava preso em toda a minha roupa. Mas... o Fred era marrom, não? Isso, eu quis dizer marrom. Como fui me esquecer de um detalhe tão básico? Mas então, você não sabe mesmo o que aconteceu com aquele lugar, Carlton? Como você não sabe? Você mora aqui. Charlie, calma. É que eu não costumo ir muito pra aquelas partes da cidade. As coisas mudaram, a cidade cresceu. E, pra ser sincero, eu não tenho por que ir lá. A gente bem que podia ir. O quê? Sério, o lugar tá uma bagunça. Acho que nem dá pra chegar lá. Vamos lá.
Mesmo que não tenha mais nada, eu quero ver. Construíram mesmo essa coisa toda e simplesmente foram embora? Essa coisa é enorme, parece não ter fim. Desculpa, gente, eu esperava que pelo menos alguma coisa fosse familiar aqui. A ideia de que esse lugar podia mesmo ter sido demolido, às vezes eu só queria tirá-lo da minha cabeça, como se nunca tivesse existido. Mas agora que alguém apagou esse lugar da face da terra, me parece errado. Como se a decisão devesse ser minha. Vejam, ali! Dá pra descer lá? Não. Eu vou. Parece uma cidade perdida, tipo Pompeia, só que sem um vulcão. Não, esse lugar não foi abandonado. Ele só nunca viu nada vivo. Tem mais alguém aqui. Um segurança? A criançada deve vir aqui pra fanfarrear. Eu faria o mesmo se soubesse o lugar, ou se eu fanfarreasse. Quietos! Vocês não vão acreditar. Só pode estar de brincadeira. Foi eu que fiz isso. Eu escrevi isso bem do lado da porta dos fundos. Me ajudem aqui. Não vai abrir. Não tá trancada, é ferrugem. Espera aí. Tá mexendo. Tenta de novo. Uau. Oi. Bonnie, Dica e Fred. Eles são mais altos do que eu me lembrava. Por que você nunca chegava perto assim quando criança? Vamos! Vocês não querem ver o resto do lugar? Eu me lembro de ser muito mais claro por aqui. Será que meus recortes estão salvos ainda? É barulhento? Eu costumava amar essa coisa. Não é mais como antes. Olha! Todo mundo esqueceu? Anos depois e continua com esse defeito. Acham que ele ainda está lá atrás? Certeza que está. Espera, estão ouvindo isso? Não ouço nada. Nem eu. Música está vindo... Do palco? Parece uma caixa de música. Certo, aqui vou eu. Derrubei umas panelas na cozinha, foi mal. Aquele segurança pode ter ouvido. Temos que sair daqui. Corram! Foi divertido. Foi aterrorizante. Foi os dois. Nós continuamos exatamente igual a antes, só que mais velhos. Entendo o que quer dizer. Será mesmo que aquele segurança não viu a gente? Acho que já deixamos ele pra trás. Ainda assim, é melhor darmos o fora daqui. Não quero abusar da sorte. Nos vemos todos amanhã, então. Isso. Amanhã. Está sentindo dor? O que foi que disse, querida? Nada, papai. Ali. Marla, Jason, quantos anos você tem agora? 11. Entrem. Essa é a suíte de luxo. Nós acabamos de chegar. Tivemos que sair às 6 da manhã e alguém não parava de mexer no rádio. A gente tem que se arrumar. Temos que encontrar o pessoal na lanchonete em 1 hora. Vocês sabiam que o Lamar vai pra Cornell ano que vem? Tudo parte do plano de 5 anos. Ninguém nunca sai de Hurricane. Acho melhor a gente ir. Somos tão gratos por todos terem vindo. Especialmente pelos que vieram de fora da cidade. Queríamos dar a Michael um recado com essa bolsa de estudos. Mas claramente ele deixou um por si. Quero dizer algo sobre as famílias que não estão aqui. Como sabemos, Michael não foi a única criança perdida naqueles meses terríveis. 1 hora depois. Era incrível como o Michael era talentoso, né? Não é justo que ele morreu tão novo. Acho que eu preciso tomar um ar. Vocês foram aonde? Só não tem mais ninguém lá. Eu também quero ver. Vocês têm que nos levar lá. Também quero ir. O que é essa Freddy's? Ah, não sei não. Você diz hoje? Acho que deveríamos ir. Não acho que seja desrespeitoso. É quase uma forma de honrar o que aconteceu. Eu vou dar uma volta. Se importa se eu for junto? Você vai para a sua velha casa, né? Como sabia disso? É a única coisa interessante vindo por aqui. Tá bom, pode vir. 30 minutos depois. Lembra dessa árvore? Você tentou me beijar ali quando eu tinha uns 6 anos. Charlie, tenho que te contar uma coisa. Eu vi uma coisa naquela noite, na noite em que o Michael desapareceu. Lembra quando começou a dar a louca nos animais naquela noite?
Lembro, foi aterrorizante, bizarro. Eu fiquei completamente paralisada. Nem o técnico sabia o que fazer. Bom, tinha mais alguém lá naquele dia. Outro mascote, um urso. Ele estava parado bem perto de nós e do lado do Michael. Quando os animatrônicos pararam de se mexer, a mascote sumiu e o Michael também. Como era a pessoa? Você se lembra de alguma coisa? Sim, os olhos. Foi só isso que eu consegui ver. Me lembro como se estivessem bem na minha frente. Estavam mortos, um olhar ofuscado e opaco. Que estranho. Bom, temos que ir. Está quase na hora de encontrarmos os outros. Sim. Corrida? E aí, está tudo pronto? Eu contei a Mala e ao Lamar sobre o segurança. Perfeito, vamos. Eu disse que se ele não se importasse, ia esperar no carro. Ou podemos dar pro Fox comer. Caramba! E vocês acham que isso não vai chamar a atenção do segurança? Não chamou da última vez. Sejam bem-vindos a Freddy Fazbear Pizza. Uau! Legal! O fliperama fica por ali. Espera por mim, Carlton. Não acredito que eles continuam aqui. Sim. Pessoal, venham aqui. O que foi? Vejam isso. Vamos lá. Parece um carro de palhaço. O que isso aqui faz? Aposto que dá pra controlar os animais por aqui. Boa, olha só. Mas os movimentos são duros, artificiais. Não é como eles dançavam antigamente. Acho que cada botão é pra um movimento específico. Tá muito apertado aqui. Por que o Fred não tá se mexendo? Essas câmeras não mostram o lugar inteiro. Deve ter outra sala de controle. Eu vou contar até 100. É melhor se esconder. 1, 2, 3... Vamos voltar. A Baía Pirata e o palco lá também deve ter uma sala de vigilância. Achei. 100. Estou indo. Eu vou te encontrar, Charlie. Charlie. Charlie, você tá bem? Me desculpa, eu devo ter apertado um botão que fez ele se mexer. Mostre o seu braço. Eu tô bem. De volta ao hotel. Prontinha. A Charlie vai ficar bem? É claro que vai. Já está tão tarde. Por que você não dorme aqui à noite? Eu não me importo de dormir no chão. Só me dá um travesseiro que eu fico de boa. Dói? Bom dia. O que tá fazendo de pé tão cedo? Sei lá, eu não consegui dormir. E você? É que alguém pisou em mim. Desculpa. Tô brincando, eu já tava acordado. Sabia que a Fred's não foi o primeiro restaurante? O quê? Tinha uma lanchonete bem pequena. Isso foi antes da minha mãe ir embora. Eu não me lembro de ficava. É uma daquelas memórias quando eu era bem criancinha, sabe? Tinha um urso e um coelho. Mas às vezes os detalhes se misturam na minha cabeça. São só impressões, pequenos fragmentos do tempo, são... Tudo bem. Quando eu era muito, muito pequena, eu nunca costumava ficar sozinha. Tinha minha mãe, antes dela ir embora. E meu pai, antes dele. E nós, eu e meu irmão gêmeo, o Sam. A gente amava o urso amarelo e o coelho combinando. Às vezes seus movimentos eram travados e mecânicos no palco. E às vezes eram movimentos fluidos e humanos. Acho que eram fantasias. Às vezes alguém as vestia e outras vezes meu pai a colocava em um dos seus robôs. Isso é tudo que eu lembro. Não sabia que você tinha um irmão gêmeo. Será que esse lugar era por aqui? Digo, podia ficar em qualquer lugar, em outro estado até. Não sei, mas eu quero achar. Meus pais costumavam cantar uma música, We're Back on Harmony. Então acho que vale dar uma olhada em New Harmony. É uma cidade aqui perto. Lembra de mais alguma coisa? Nada de útil. Uma árvore bizarra, uma mesa de madeira na frente. Poderia ser em qualquer lugar. Nada que me parece familiar. Essa região toda é praticamente vazia. Vamos dar a volta, comer alguma coisa e depois voltar. Os outros já devem estar preocupados. Para! É aqui. Casa. Não tem mais nada. No armário, elas eram fantasias.